Boa tarde. Mais uma vez nós estamos reunidos de uma forma diferente, da habitual que nós vínhamos nos reunindo, mas isso não tira de nós a esperança, isso não tira de nós a força de vontade, o querer de nos reunirmos e de passarmos boas mensagens uns para os outros, Hoje eu trouxe um texto também no Momento Espírita que chama Você Já Serviu de Ponte? A redação do Momento Espírita foi baseado no capítulo 36 do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Foi em dia 1º de 10 de 2012. Mas antes da gente fazer, vamos juntos, nesse instante, fechar os nossos olhos, pedir através das nossas orações que Deus nos ilumine sempre, que possa iluminar todos esses nossos irmãos, principalmente que estão passando em dificuldades, que estão passando por momentos delicados, pessoas que tiveram que ver seus entes queridos partirem dessa existência para o outro plano. Pedir a Deus que olhe pela nossa terra, que olhe por todos nós, que nós possamos encontrar paz, que nós possamos encontrar equilíbrio, que nós possamos amar uns aos outros, que podemos extirpar a violência, pelo menos começando pelos nossos pensamentos, sempre começando por nós, sempre pedindo a Deus para nos auxiliar na nossa faxina interior. Eu sei que muitas vezes nós queremos que os outros façam isso, mas a gente não pode e não deve, não consegue dominar os pensamentos, as ações do próximo. Mas a gente tem obrigação, tem dever e responsabilidade de fazer isso em nós. Então nós temos esse dever e essa responsabilidade para conosco, de fazer essa faxina, fazer essa limpeza. Então quando nós pedirmos a Deus, vamos pedir para que a gente consiga renovar, que nós consigamos fazer essa faxina dentro de nós e que isso possa se resplandecer para os nossos irmãos, que nós possamos ser pessoas importantes na vida dessas outras pessoas, trazendo paz, trazendo ajuda, auxílio. Então que nós possamos ser isso na vida das pessoas. Então vamos pedir sempre a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual que possa nos abençoar, que possa nos auxiliar, nos intuir de bons pensamentos, que a gente consiga principalmente manter uma boa vibração nesses momentos, que a gente não se influencie tanto por tantas notícias muitas vezes tristes, por tantas notícias que muitas vezes nos deixa para baixo, desanimados, desamparados. Nós temos que aprender a lidar com essas notícias, porque é aquilo que a gente sempre diz, nós ainda somos imperfeitos, ainda somos tendenciosos ao mal. Ou seja, vai haver ainda o mal sobre a Terra, vai haver ainda situações negativas que a gente tem que aprender a lidar. A gente não pode fingir que elas não existem. Elas existem diariamente. Existem irmãos sendo injustiçados, existem irmãos sendo, hoje, as vítimas, outrora agressores, enfim. Não dá pra gente saber, não dá pra gente julgar. Fingir que não acontece nada, fingir que não existe nada de ruim na Terra, também não é o caminho. Mas o que a gente tem que aprender é lidar com essas energias negativas e conseguir se manter positivamente aqui. Então, o nosso intuito é esse. Tentar sempre manter o nosso padrão vibratório, tentar vibrar positivamente em meio ao caos que muitas vezes a gente vê. Então, que assim seja, que nós possamos fazer dessa maneira, que a gente consiga se conectar com a espiritualidade maior, que a gente consiga colocar em prática esses bons pensamentos e bons fluidos. Então que assim seja. Bom, para a gente não perder o costume, vamos ler então o nosso texto primeiro antes da gente fazer os comentários. Você já serviu de ponte? Bem ensina Emmanuel. A natureza é sempre o celeiro abençoado de lições materiais. Em seus círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito e sem finalidade justa. Nela vemos o ensino de tudo. Qualquer elemento, qualquer coisa, uma paisagem, a árvore, o rio, a fonte, tudo nos dá lições.
quando vestimos com a virtude da humildade e sem visões estreitas, lemos o livro de Deus. Chico Xavier, sempre inspirado, certa vez, passando por sobre uma ponte, lembrou Casimiro Cunha, em um de seus poemas que havia psicografado. Ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo, é um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo a nobre e generosa servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. Chico Xavier lembrou também de haver Emmanuel, seu guia espiritual, lhe perguntado certo dia: "Você já serviu de ponte alguma vez, Chico?" Ao que ele silenciara, mas dias depois, viajando com o sacerdote de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte num ônibus, recordara da pergunta de seu querido guia e vira-se servindo de ponte. Com uma hora de boa conversa, repartiu com o irmão e companheiro de viagem o que já havia aprendido. Sentiu que fora ponte para que aquele servo de Cristo em tarefa testemunhal ganhasse a outra margem do conhecimento sobre o amigo celeste e se sentisse maravilhado. E nós? Já servimos de ponte em algum momento? Já servimos de conciliador em alguma discussão ou querela entre duas pessoas? Já ajudamos alguém a atravessar os rios da ignorância e os conduzimos às margens seguras do conhecimento? Já servimos de ponte entre o desespero e o consolo? Já estendemos nossas mãos amparando alguém na travessia de momentos de tormento? Já fomos ponte em outras coisas da terra e o Criador, ensinando alguém a orar com fé, com o coração? Já fomos ponte entre os olhos baixos e um sorriso sincero? Quantas vezes podemos ser pontes e deixamos passar a oportunidade? Ser esse elo de ligação entre duas situações opostas, entre duas realidades, entre dois lugares ou estados da alma, é missão importantíssima. Inspiremos-nos na ideia dessa construção. Fascinante sua função nobre, servindo sem esperar aplauso ou temer reproche à ponte silenciosa. Sejamos ponte e entendamos-nos com alegria para todos os que estejam ao nosso redor. Que bela ponte foi o querido Chico Xavier, unindo dois mundos através de sua mediunidade bendita. Quantos corações consolados, quantas mentes esclarecidas com a realidade do mundo espiritual, que coexiste com o nosso desde sempre. Serviu sorrindo e amando cada ser que atravessava por ela. Ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo. É um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como ponte alguma vez. Bom, então, esse texto ele foi baseado no capítulo 36, dos Lindos Casos de Chico. A gente encontra nesse livro vários casos do Chico, que é sempre muito emocionante, muito gratificante reler os casos de Chico, porque são situações muito corriqueiras do nosso dia a dia, mas que trazem uma lição muito bela, trazem uma lição realmente muito bonita. O texto ele já disse aqui pra gente que o Chico ele foi uma linda, uma grande ponte nas vidas de milhares de pessoas, tanto aqui no Brasil como fora também. Ele é muita inspiração para nós. Mas o mais interessante, Chico ainda ele é uma ponte para nós. Chico ainda deixou um legado, uma estrutura muito forte nas nossas vidas. Prova disso são exatamente esses casos dele que a gente encontra, a gente pode reler, que a gente pode rever, relembrar. Então, uma vez que você é ponte, por mais que materialmente você não esteja mais aqui, você não deixa de ser ponte, você continua sendo ponte. Por quê? Porque é o que nós realmente deixamos aqui. Nós, ao desencarnarmos, nós levamos as nossas experiências, mas também compartilhamos elas, deixamos vestígios dela aqui. Prova disso é que dentro da história,
dentro de um livro de história, você vê diversos personagens que realmente viveram, que realmente estiveram aqui, que hoje materialmente não estão, mas que deixaram a sua passagem na história. Então eles ainda servem de ponte, eles ainda servem de inspiração. E nós conseguimos ver diversas pontes, né? Grandes nomes que foram pontes. Mas a gente pode ser ponte também. Muitas vezes nós falamos assim, nossa, mas eu não posso me comparar, por exemplo, a Chico Xavier, o que o Chico fez, o médium que Chico foi e tudo mais. Realmente, a gente tentar se comparar a Chico não vai fazer da gente pessoas melhores. Mas o que vai fazer é que nós nos inspiremos em Chico, por exemplo. Que todas as vezes a gente tem que enxergar ele como realmente uma ponte. Quantas e quantas pessoas não tiveram um conhecimento inicial do Espiritismo através de Chico, através desses casos de Chico? Independente se a pessoa é espírita ou não, sabe quem é Chico, sabe quem foi Chico. Nós temos mais perto ele como referência, mas a gente pode também ser ponte. E é exatamente isso que o texto vem trazer pra gente. Ele já começa nos perguntando, você já serviu de ponte? Você já foi ponte? Muitas vezes quando a gente fala isso, dá a entender que a gente foi usado. Alguém usou a gente para passar por cima da gente para conseguir alguma coisa. Só que não. Aqui ponte, ela traz realmente um caráter de solidez, confiança, de ligação, objetivo. Porque ponte, para você conseguir chegar do outro lado, você precisa atravessá-la. Só que você não atravessa uma ponte se você não se sentir seguro, se você não sentir que aquela ponte te dá segurança para você atravessar. Nós, como ponte, somos pessoas em que nós damos segurança para outras pessoas conseguirem chegar a um objetivo, conseguirem pelo menos atravessar uma situação e enxergar um novo horizonte. Então, nós podemos e nós devemos tentar ser pontes. Hoje, não tem como a gente deixar de comparar esse cenário atual que nós estamos vivendo. Então, hoje, como nós podemos ser pontes nas vidas de pessoas hoje, em meio a essa situação que nós estamos vivendo? Nós seríamos ótimas pontes se nós sempre passássemos mensagens positivas. É aquilo que a gente falou mais no começo. Diante do cenário que a gente vê hoje, que a gente enxerga, que a gente consegue ver o sofrimento, o ódio, o preconceito, enfim, diversas situações que sempre existiram, mas conforme o homem, o ser humano vai evoluindo, a gente espera e a gente tem esperança de que isso vai diminuir e que isso uma hora venha se extinguir da face da Terra. E isso um dia vai acontecer, sim. Mas hoje, por enquanto, ainda não aconteceu. Por enquanto, a gente ainda convive com essas situações em que o irmão promove, age de forma negativa, emana pensamentos negativos para um outro irmão, para um outro ser aqui da Terra, que nós compartilhamos uma vivência. Desde uma situação pequena até uma situação grande. Desde uma situação que atinge apenas uma pessoa, como uma situação que atinge milhares de pessoas. E qual é o nosso dever? Não só como cristãos, como espíritas, mas como seres humanos e como pontes que nós devemos ser. Nós devemos tentar trazer mais confiança, devemos tentar trazer mais ensinamentos positivos, verdadeiros, trazer a verdade à tona às pessoas. Não devemos enganar as pessoas dizendo apenas palavras somente para dizer para a pessoa tentar ficar melhor. A gente deve dizer verdades. E essas verdades, esses empurrões, né, como podemos dizer, a gente encontra dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho, a gente vê diversas situações, passagens que nos dão embasamento para dizer verdades, para trazer acalento às pessoas. E quando eu digo trazer verdades, a palavra, os ensinamentos, eles só são verdades quando você realmente os sente, quando você realmente nutre
eles dentro da sua fé. A fé é importantíssima. Muitas vezes a gente fala, nos posicionamos, né, em relação a situações, principalmente nós espíritas, que muitas vezes temos que lidar muito com essa questão do preconceito, do que nós acreditamos, do que nós nutrimos e da nossa fé. E nunca nós devemos usar disso como algo absoluto. Não tente firmar o que você acredita, a sua crença, a sua doutrina, para uma pessoa que não é a dela. Não forçar demais. É aquilo que eu digo. Nós devemos sim mostrar o nosso posicionamento, não ter vergonha. Muito pelo contrário. Muitas pessoas têm vergonha de se intitular espírita. Eu sou espírita, eu acredito na doutrina, eu acredito nos ensinamentos, eu acredito em várias vertentes que nos traz, que me alimenta, né, esse sentimento de que eu sou espírita. Eu quero ser um verdadeiro espírita, que é aquele que realmente age e não simplesmente fica na teoria. Então isso não quer dizer que a gente deve sair por aí falando, olha, o espiritismo é a única verdade desse planeta. Não, a gente não pode fazer isso. Mas nós podemos ser pontos sutis também. Ser espírita não é simplesmente você dizer eu sou espírita e o que eu acredito é verdade e o que você acredita é mentira. Não. Ser espírita é pregar o amor, é seguir as leis de amor, e saber conversar com os irmãos, saber ter a flexibilidade de saber conversar com aquele irmão que é mais endurecido e também saber conversar de outra maneira com aquele irmão que é mais aberto. Porque nós sabemos que aquele irmão mais endurecido, se a gente tentar forçar com ele, não vai ser efetivo, né? E então o que a gente pode pregar é o amor. O que a gente pode fazer para que nós possamos ser pontes nas vidas de diversas pessoas é pregar os ensinamentos de forma de ação. Pregar a caridade fazendo caridade. E como disse aqui no texto também, sem ser à vista, né? Sem ser realmente algo que todos precisam ver. A caridade que a gente prega, o amor que a gente prega, ele deve ser de forma nobre, ele deve ser generoso, porém, ele deve ser discreto. Nós não temos essa necessidade de jogar a todos os ventos, mostrar a todo mundo o que nós estamos fazendo. Nós devemos fazer de coração realmente, ser ponte de coração, não precisar mostrar que nós somos uma ponte gigantesca, grandiosa, cheia de adornos, enfim, não. O que importa não é o tamanho da ponte que nós somos, nem das riquezas que essa ponte mostra ou da beleza dessa ponte, mas a gente tem que ser uma ponte confiável, uma ponte que dê solidez, uma ponte que traga confiança, que realmente auxilie. Nós somos ponte na vida de diversas pessoas, principalmente dentro da nossa família, mas a gente não percebe isso, a gente não consegue ter uma consciência de que nós realmente somos. Mas existem situações que a gente é ponte. Como espíritas nós somos pontes, como eu já disse, e nós temos que ter cuidado em ser pontes, em trazer informação, em levar o esclarecimento. Nós devemos esclarecer as pessoas, sim. A pessoa ela tem muitas dúvidas. Mas o que é o espiritismo, a doutrina espírita? Como que é? Como que funciona? O que acontece? Então nós somos pontes de informação. Então nós temos que passar informações esclarecedoras, que realmente valem a pena dizer. A gente não vai contar tudo também que acontece, por exemplo, dentro de uma reunião, de um trabalho mediúnico, enfim, porque a gente sabe que essas coisas tem que ser realmente mais discretas e tudo mais. Mas a base da doutrina espírita é a lei de amor e caridade. Então, é o que a gente tem que passar de início para as pessoas. Se nós somos essa ponte, a gente deve fazer isso. Dentro da nossa família, nós somos pontes também. E principalmente, nunca devemos esquecer isso. Todo adulto é ponte para uma criança.
todo adulto tem essa responsabilidade, porque a criança ela grava muito as ações, as palavras. Então nós temos que ser pontes de exemplo, pontes de informação para as crianças. E é aquilo que eu disse, a gente tem que ter flexibilidade para passar essas informações de forma correta, de forma adequada, principalmente para as crianças. E é por isso que existe, né, a doutrinação infantil, né? Existem os estudos infantis que já são próprios, direcionados para o entendimento da criança, para que fique de uma forma melhor para a criança entender. E enfim, então funciona sempre assim. Somos muito ponte nas vidas das pessoas. E às vezes a gente está sendo ponte na vida de uma pessoa e a gente não faz ideia. A gente não faz ideia do quanto as nossas informações, do quanto as nossas ações estão trazendo uma certa repercussão na vida daquela pessoa. Então nós somos pontes na vida das pessoas com quem nós trabalhamos, nas pessoas com quem nós convivemos, das pessoas dos quais a gente tem algum contato. A gente sempre é ponte. Então esse texto ele traz pra gente exatamente um apelo a essa situação. Como diz o próprio poema, né? É um apelo à lei de amor, né? É um apelo para que nós sejamos pontes de transmissão de coisas boas, de pensamentos bons, de ações boas. Porque muitas vezes a gente nos usamos como pontes de informações negativas, de desânimo para o próximo, de situações em que a gente, ao invés de aproveitar essa conexão, aproveitar essa ponte que a gente tem com a pessoa, ao invés da gente passar, transmitir coisas boas, emitir pensamentos bons, a gente acaba transmitindo coisas negativas. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente nós somos, né, ainda seres em ascendência evolutiva, nós estamos inferiorizados ainda, nós temos altos e baixos, é aquilo que eu disse já. O nosso padrão vibratório ele oscila demais. Por quê? Porque a gente tem dificuldade em manter o nosso equilíbrio, isso é óbvio. E nessa dificuldade, nessas oscilações de altos e baixos, muitas vezes quando a gente está numa oscilação baixa, é onde a gente tem que tentar nos preservar e preservar o próximo ainda mais. Quando a gente estiver nessa oscilação baixa, a gente tem que tentar, de certa maneira, nos recuperarmos. Buscar ajuda sim, não nos isolarmos. Não quero dizer pra gente se isolar quando a gente estiver mal. Muito pelo contrário, buscar aquela ponte que nos faz bem. Porque da mesma forma que nós somos pontes na vida de alguém, perdão, o contrário, da mesma forma que é isso mesmo. Quando nós somos pontes na vida de alguém, alguém é ponte na nossa vida. Então muitas vezes nessas situações de oscilação baixa, que a gente consegue identificar melhor quem é a nossa ponte, quem é a nossa fortaleza, quem é que nos dá solidez. É aquela outra ponte que faz isso pra gente. Então, eu posso compartilhar dessa mesma ponte com aquela pessoa compartilhar dessa ponte comigo e eu compartilhar dessa ponte com o próximo. E tentar fazer com que essa ponte transmita apenas coisas boas, apenas coisas positivas. Nós temos que ter consciência do nosso papel, da nossa responsabilidade em meio à sociedade. Nós reencarnamos e nós evoluímos, sempre encarnamos em situações em que nós estamos junto com o próximo. Nós evoluímos em sociedade, nós não evoluímos sozinhos. Nós realmente precisamos desse contato com as outras pessoas. Então, é uma responsabilidade que a gente assume a partir do momento que a gente reencarna, que a gente está em contato com outras pessoas. No finalzinho do texto, ele fala aqui pra gente quantas vezes podemos ser pontes e deixamos essa oportunidade passar. Quantas vezes somos nós quem temos a oportunidade de, em determinada situação, apaziguar, trazer calma, trazer solução, amenizar os impactos. E muitas vezes nós vemos situações e nós achamos que nós não temos responsabilidade de nos meter. Não posso me meter nisso. É aquilo que a gente sempre ouve. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, por exemplo. Só que, será que é sempre assim que deve funcionar? Será que a gente deve se meter em algumas situações? Com serenidade, com tranquilidade, com
tranquilidade e firmeza de pensamento, muitas situações a gente tem que entrar, sim, para apaziguar. A gente tem que servir de ponte realmente. Quantos corações consolados, quantas mentes esclarecidas com a realidade do mundo espiritual que coexiste com o nosso desde sempre. Quantos esclarecimentos, quantos corações consolados a gente consegue promover quando a gente é ponte. É infinita as possibilidades do bem que a gente pode promover ao próximo. Muitas vezes parece ser muito nítido que é muito mais fácil a gente contribuir de forma negativa do que de positiva. E a gente sabe que o nosso ser ele exige muito esforço para que a gente consiga fazer o bem. O bem ele exige isso de nós. Ele exige ação. Não, fazer o bem não é você não fazer o mal. É você agir de forma positiva. É você agir de alguma maneira para tentar trazer algo positivo. E essa é a diferença. Então, mais uma última vez, né? O poema ele diz ponte silenciosa. Ou seja, a ponte ela não deve querer se mostrar as ligações e as benfeitorias que ela está fazendo. Tem que ser de forma discreta e silenciosa. No esforço fiel e ativo, ou seja, ser fiel à causa, ser fiel aos seus pensamentos. E você é fiel aos seus pensamentos quando você age de acordo com os pensamentos positivos que você nutre. E ativo, né? O bem, ele é ativo, o bem necessita de ação, ele necessita de uma energia que sempre esteja em movimento. É um apelo à lei de amor, é você fazer o bem, trazer a lei de amor através dessa conexão que você tem. Sempre novo e sempre vivo, sempre tentando se atualizar, sempre tentando se mostrar atual, né? É como o evangelho que a gente sempre diz. São situações que ocorreram anos e anos atrás, mas que até hoje nós temos certa dificuldade de colocar em prática, né? Vendo a nobre e generosa, né? Você não deve ser ponte apenas para uma pessoa, não. São várias pessoas. São várias pessoas. A gente tem que ser generoso mesmo. Nós não podemos deter o conhecimento só pra gente. A gente tem que passar ele adiante. A partir do momento que você tem um conhecimento concreto, você tem um embasamento, você deve passar ele adiante. Servindo sem altivez, convém saber se já fomos como ponte alguma vez. Então fica para nós essa reflexão. Nós já fomos ponte para alguém alguma vez? Se a gente recapitular, será que a gente já foi? Independente se a gente já foi ou se a gente não foi, fica aqui pra gente a dica, né? Vamos ser pontes nas vidas das pessoas, vamos trazer bons pensamentos, boas vibrações, conhecimentos concretos, conhecimentos verdadeiros, conhecimentos com bastante informação nobre e generosa, como eu disse aqui. Então fica pra gente essa reflexão. Sempre fica também, né, a dica de ler os lindos casos de Chico, né, que realmente traz pra gente uma percepção da nossa vida de forma bem diferente. Eu agradeço a todos vocês por nos assistir, ficar esses minutos dando atenção pra gente, e que a gente não deixe o desânimo tomar conta de nós, que a gente possa passar adiante essas informações, passar adiante os ensinamentos e, claro, sempre nutrindo a nossa fé. Não deixe a sua fé perder força, não deixe que o desânimo te bata à porta e você deixe entrar. Eu sei que é difícil, como a gente já falou, a gente tem grandes oscilações, mas é muito importante que a gente tenha também essa consciência da importância que nós temos na vida das outras pessoas e também a importância das outras pessoas na nossa vida. Então, que nós possamos ser ponte. E se nós achamos que nós não servimos de ponte, porque eu tenho certeza que vocês vão achar alguma situação, alguma parte da tua trajetória aqui que você se identificou como ponte na vida de alguém. E que a gente use isso de exemplo, que a gente sempre
seja ponte na vida de alguém, que a gente nunca deixe de ser. Então, que todos nós possamos sempre manter os nossos pensamentos positivos, sempre clamando, orando, pedindo a Deus, pedindo aos bons amigos espirituais auxílio, intuição, para que a gente consiga exercer da melhor maneira as nossas responsabilidades aqui. Então, que assim seja. Obrigada.